Há mais de 500 anos, um homem observava o mundo pelas janelas de uma casa modesta no interior da Toscana. Seu nome era Nicolau Maquiavel. Ali, longe dos palácios e das cortes onde antes fora recebido com honra, ele vivia em silêncio, exilado, esquecido, marcado pela acusação de traição. Durante anos servira como diplomata da República de Florença. Vira reis mentirem com serenidade, papas conspirarem em nome da fé, generais prometerem glória e entregarem ruína. Maquiavel conhecera o poder por dentro e agora, sem poder algum, começou a compreendê-lo de verdade. Na solidão, ele escreveu o livro que mudaria a forma como o mundo entende a autoridade, O Príncipe. Mas o que poucos percebem é que aquela obra não era um manual de dominação. Era, na verdade, um espelho, um retrato frio da natureza humana, um mapa das forças invisíveis que moldam o respeito e o medo. Ele compreendeu que todo homem, em algum grau, busca ser amado, mas poucos têm coragem de admitir que o amor raramente protege. O respeito sim protege. O respeito impõe limites, cria espaço, impede que a bondade seja confundida com fraqueza. Maquiavel entendeu que não há poder maior do que o de inspirar respeito sem precisar exigir. E foi assim que nasceu o que podemos chamar de o Código Oculto do Respeito, um conjunto de princípios que, mais do que regras de governo, são lições de sobrevivência moral. A história que começa aqui não é sobre reis ou tiranos, é sobre nós, sobre a maneira como nos tornamos invisíveis quando tentamos agradar demais, e sobre como o silêncio, a firmeza e a presença podem restaurar algo que o tempo moderno parece ter esquecido: a dignidade da postura. Maquiavel descobriu que há um tipo de poder que não precisa de coroas nem títulos. Um poder que nasce da mente que observa, da palavra que pesa, da emoção que se contém. Esse é o poder do respeito. Maquiavel acreditava que os homens raramente enxergam a verdade do outro. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, escreveu. Essa frase, simples e cortante, carrega uma das leis mais profundas do comportamento humano. O respeito começa no olhar. O que os outros veem em você importa mais do que aquilo que você pretende mostrar. Não porque o mundo seja superficial, mas porque o olhar é o primeiro juízo do instinto. Antes de ouvirem suas palavras, as pessoas sentem sua presença. Antes de confiarem em suas intenções, elas percebem se você domina ou se é dominado por si mesmo. Maquiavel não via nisso uma tragédia, mas uma realidade inevitável. Ele sabia que o mundo é uma peça de teatro onde poucos sabem que estão no palco. Os que compreendem essa cena não mentem, apenas aprendem a interpretar com consciência. O respeito nasce quando há harmonia entre o que você é e o que projeta. Não é preciso criar uma máscara falsa, mas uma expressão fiel ao seu próprio centro. Quando você age com coerência, o mundo sente. Quando suas palavras carregam o mesmo peso do seu silêncio, as pessoas ouvem mesmo quando você não fala. Há quem confunda essa ideia com dissimulação, mas ela é, na verdade, um convite à lucidez. Ser respeitado não é ser temido à força. É compreender que sua imagem é o reflexo de sua disciplina interior. E que, enquanto muitos tentam parecer fortes, o verdadeiro poder está em não precisar provar. Maquiavel via essa força silenciosa como o primeiro degrau do poder autêntico. Aquele que não precisa do aplauso, nem da aprovação. Aquele que começa no olhar, mas se sustenta na coerência. Porque quando o mundo percebe alguém que não busca convencer, ele naturalmente se curva ao que é verdadeiro. E assim nasce a primeira face do código oculto do respeito. A arte de ser visível sem se exibir, presente sem se impor, constante sem ser previsível. O respeito começa quando a máscara cai e o olhar encontra firmeza. Maquiavel observava que o homem sábio raramente se apressa em falar. Para ele, o silêncio era mais do que ausência de som. Era uma forma de domínio. Aquele que fala o tempo todo gasta o poder das próprias palavras. Mas aquele que sabe esperar, que permite que o silêncio amadureça entre uma frase e outra, transforma cada palavra em uma lâmina.
O respeito nasce da contenção. Quando todos competem para serem ouvidos, o que fala por último, com calma, conquista a atenção de todos. Não é o volume que impõe autoridade, é a serenidade. O silêncio, usado com consciência, cria uma fronteira invisível. Ele faz os outros perceberem que estão diante de alguém que não precisa provar nada. Maquiavel entendia que, em política e na vida, a fala deve ser medida como se fosse ouro. Quem fala demais, entrega intenções. Quem explica demais, perde o mistério. Quem se justifica, já se coloca abaixo do julgamento alheio. O silêncio não é covardia, é estratégia. É o espaço onde a mente decide e a emoção se acalma antes de agir. No mundo moderno, o silêncio é quase um ato de rebeldia. Vivemos cercados de vozes, ruídos, opiniões. Mas o respeito pertence àqueles que conseguem sustentar o próprio vazio interior sem pressa. Um olhar firme, uma pausa bem colocada, um gesto contido, dizem mais do que longos discursos. Há momentos em que o silêncio vale mais do que o argumento perfeito. Ele cria mistério, impõe presença e obriga o outro a observar com mais cuidado. Os grandes líderes, dizia Maquiavel, não tentam convencer. Eles deixam que o silêncio faça o trabalho. O poder de um homem se mede muitas vezes pela quantidade de palavras que ele pode dispensar, sem perder a autoridade. Aquele que domina o silêncio, domina o ritmo do mundo ao redor. E nesse domínio surge o verdadeiro respeito. Maquiavel acreditava que o poder não pertence àquele que sente mais, mas àquele que sabe o que fazer com o que sente. Em suas cartas, ele descreve como o homem que demonstra todas as emoções se torna previsível, e o previsível é facilmente controlado. A vulnerabilidade sem medida desperta piedade, não respeito. O respeito, dizia ele, nasce da contenção, não da ausência de sentimentos, mas da capacidade de dosá-los. Quem oferece tudo de si logo se esgota. Quem guarda o essencial permanece inesgotável. A escassez emocional é uma forma de sabedoria. É a arte de não reagir a cada provocação, de não se entregar a cada impulso, de não buscar aprovação em cada gesto. Em um mundo movido por urgências e carências, aquele que mantém o domínio sobre a própria emoção torna-se uma raridade. E tudo que é raro atrai reverência. Maquiavel observava que os líderes mais respeitados não eram os mais carismáticos, mas os mais constantes. Sua força não vinha do entusiasmo, mas da estabilidade. Eles não eram os que choravam alto, nem os que riam demais. Eram os que permaneciam firmes, mesmo quando o vento mudava. O homem que controla sua emoção não é frio. Ele apenas compreendeu que a intensidade perde valor quando é distribuída sem critério. O respeito nasce quando o outro percebe que sua reação não está à venda, que sua aprovação é conquistada, não concedida por hábito. Guardar o que sente não é disfarçar. É preservar o que tem valor. Um sorriso raro pesa mais do que 100 sorrisos automáticos. Uma palavra de reconhecimento, vinda de quem fala pouco, vale como um selo. Maquiavel diria que, em tempos de excesso, o homem que domina a própria emoção, domina os outros sem precisar ordená-los, porque o autodomínio é o primeiro sinal de grandeza. E diante da grandeza, mesmo os mais orgulhosos se calam. Maquiavel entendia que a virtude, por si só, não bastava. Ele via o mundo como um palco onde a moral e a aparência travam uma disputa silenciosa. Não é necessário possuir todas as qualidades, mas é necessário parecer possuí-las. Essa frase, tantas vezes mal interpretada, revela um princípio de sabedoria prática. Não se trata de fingir, mas de compreender que a verdade interior precisa de forma exterior para ser reconhecida. O homem virtuoso que ignora as aparências perde o poder de influência. E o hipócrita que vive apenas de imagem se destrói ao primeiro teste. A harmonia entre essência e aparência é o que Maquiavel chamava de virtude, a capacidade de agir com inteligência dentro das imperfeições do mundo. Virtude visível
É escolher o que mostrar e o que preservar. Não se trata de esconder, mas de proteger. Nem toda bondade deve ser exposta. Nem toda verdade precisa ser dita. Há momentos em que revelar demais é entregar munição aos que esperam para atacar. O respeito surge quando o outro percebe em você uma força moral que não precisa de explicações. A dignidade silenciosa vale mais que o discurso moralista. A coerência silenciosa fala mais alto que a virtude proclamada. Maquiavel via isso não como cinismo, mas como prudência. O mundo, dizia ele, pune a inocência exibida e recompensa a sabedoria discreta. Ser bom é fácil. Ser bom e permanecer inteiro é raro. A virtude visível é a arte de inspirar confiança sem se tornar vulnerável, de agir com justiça sem precisar provar pureza, de exercer poder sem recorrer à força. A aparência é o idioma que o mundo entende, e quando ela reflete uma verdade interior sólida, nasce o respeito genuíno, aquele que não depende de aplausos, mas da percepção silenciosa de que há algo em você que não pode ser corrompido. Maquiavel observou que o poder real não se manifesta em palavras, mas em consequências. Aqueles que prometem muito e cumprem pouco, perdem o respeito. Aqueles que estabelecem limites e os sustentam, tornam-se inabaláveis. Para ele, o respeito não nasce do medo em si, mas da previsibilidade das reações. Os homens, dizia, ofendem com facilidade quem não impõe consequências, mas hesitam diante de quem cumpre o que diz, sem ameaçar, sem elevar a voz, apenas com firmeza. O amor pode ser esquecido, mas o peso das consequências nunca é. Por isso Maquiavel via o respeito como uma forma de medo nobre, não o terror que oprime, mas o cuidado que mantém distância. As pessoas não respeitam apenas quem é bom, respeitam quem é coerente. E a coerência é o tipo mais raro de força. Na prática, isso significa que cada ação precisa ter um custo e uma medida. O homem que aceita tudo, perde forma. O que tolera desrespeito ensina como deve ser tratado. Mas o que reage com calma, com firmeza e sem raiva, ensina algo mais profundo, que há limites que não podem ser atravessados. Maquiavel via a coerência como uma muralha invisível. Ela não protege pela violência, mas pela reputação que constrói. Quando os outros sabem que sua palavra tem peso, que suas decisões não mudam ao sabor das emoções, começam a se conter antes de te testar. A lei das consequências é, acima de tudo, uma lei de respeito próprio. Não se trata de punir, mas de afirmar presença, de mostrar sem alarde que sua paciência tem medida e que seu silêncio também pode encerrar uma relação. Aqueles que compreendem essa lei não precisam ameaçar. Eles apenas vivem de modo que cada gesto confirma quem são. E quando a vida é coerente, o mundo se ajusta ao redor. Porque o respeito é sempre uma reação à constância. Maquiavel dizia que o poder se dissolve quando é distribuído sem critério. A generosidade constante, sem propósito e sem medida, transforma o benfeitor em servo. O respeito, ao contrário, nasce da seletividade. Ele observou que os homens esquecem rapidamente o benefício fácil, mas lembram por muito tempo do favor difícil. O que é concedido sem esforço perde valor. O que é conquistado com merecimento se transforma em laço. A economia dos favores é, portanto, um princípio de equilíbrio. Não se trata de negar ajuda, mas de compreender que cada gesto de apoio é também um ato de poder. Aquele que ajuda a todos acaba sendo ignorado por todos. Mas o que escolhe com sabedoria quando, e a quem estender a mão, cria lealdade verdadeira. Maquiavel compreendia que no jogo humano, a lembrança do benefício é mais poderosa que o benefício em si. Por isso, o homem sábio não apaga o valor do que oferece com frases como "não foi nada". Ele permite que o outro reconheça o gesto, sem vanglória, mas com presença, porque o respeito também nasce da clareza. Há uma linha tênue entre ser útil e ser usado. O homem que se oferece demais perde a forma e é esquecido. O que se doa com critério é lembrado. A escassez, mais uma vez, cria reverência.
O respeito floresce quando a generosidade é acompanhada de discernimento, quando o tempo, a atenção e a energia são tratados como recursos preciosos. Maquiavel via nisso não egoísmo, mas prudência. Pois quem desperdiça seu valor não pode exigir reconhecimento. A economia dos favores é, no fundo, uma expressão de autoconhecimento. Saber o que vale, saber quando vale, saber para quem vale. Essa consciência transforma o simples ato de ajudar em instrumento de poder silencioso. E onde há sabedoria na oferta, há respeito na resposta. Maquiavel sabia que o verdadeiro poder não precisa se anunciar. Os homens que realmente comandam não falam de poder, apenas o exercem. O respeito nasce da constância, da ação que se repete com precisão até que se torne incontestável. Ele observou que o líder sábio age como quem constrói uma muralha, tijolo por tijolo, sem pressa, sem espetáculo. Enquanto os outros buscam reconhecimento imediato, ele se concentra na obra. E quando ela está pronta, ninguém questiona sua solidez. A autoridade silenciosa é a força que vem da competência reiterada. Não é ruído, é reputação. Ela se forma quando o caráter encontra a eficiência, quando as pessoas percebem que suas palavras são poucas, mas suas entregas são exatas. O homem que domina essa arte não disputa espaço. Ele ocupa naturalmente o centro da atenção, porque os outros o percebem como referência. A presença dele ordena o ambiente, mesmo sem intenção. Há algo na postura, no modo de observar, na maneira de agir que comunica sem esforço. Aqui há alguém em quem se pode confiar. Maquiavel via a autoridade como uma conquista de tempo, não de aparência. A reputação sólida é construída quando cada gesto reforça o anterior. Quando não há contradição entre o que se diz e o que se faz. E, sobretudo, quando a eficácia se torna parte da identidade. Não há necessidade de proclamar grandeza quando ela é evidente. A voz que comanda não é a que grita, mas a que permanece serena quando todos perdem o controle. A autoridade silenciosa é o ápice do respeito, porque nasce do domínio sobre si mesmo. O homem que chega a esse ponto não busca aprovação. Ele compreende que o respeito não se pede, se inspira. E o poder que é inspirado não pode ser tomado. Ele apenas se reconhece. Maquiavel compreendeu que a rigidez excessiva destrói até o poder mais sólido. O respeito não se mantém pela força constante, mas pela capacidade de alternar firmeza e flexibilidade. O homem que nunca cede se parte. O que cede demais se dissolve. A sabedoria está em saber quando ser leão e quando ser raposa. A arte da reversibilidade é o domínio sobre o próprio ritmo. É a habilidade de recuar sem se render, de calar sem fraquejar, de demonstrar humanidade sem perder autoridade. Maquiavel via nisso o sinal supremo do autodomínio, a liberdade de agir contra o próprio hábito quando a ocasião exige. O respeito nasce quando o outro percebe que você é capaz de mudar o tom sem perder o eixo. Quando entende que por trás da calma existe força, e que por trás da força existe discernimento. A flexibilidade controlada não é contradição, é estratégia. Um homem previsível se torna vulnerável, mas aquele que surpreende com inteligência, que mistura compaixão e rigidez na medida certa, conquista uma espécie de reverência. Maquiavel dizia que um príncipe deve saber quando parecer clemente e quando deixar de ser. Isso não é falsidade, é consciência. O mundo muda de direção, e o sábio muda com ele, sem perder a forma. Há poder em um gesto inesperado. Quando alguém conhecido pela austeridade oferece um ato de bondade sincera, ele não perde a autoridade, ele a amplia, porque o respeito verdadeiro se alimenta do contraste. O rigor que sabe ser justo, a firmeza que sabe ser humana. A arte da reversibilidade é o ponto onde o poder deixa de ser defensivo e se torna natural. O homem que a domina já não precisa escolher entre ser amado ou temido. Ele é respeitado porque ninguém consegue defini-lo completamente, e o que não se define, não se domina. Em seus últimos escritos, Maquiavel parecia compreender algo que ultrapassava a política.
Depois de observar reis e soldados, percebeu que o poder mais profundo não está em comandar os outros, mas em não ser dominado por nada, nem pelo medo, nem pela necessidade de aprovação. Ele havia descoberto o que podemos chamar de o antimedo, um estado em que o homem é livre porque se governa. O medo, dizia ele, é inevitável. Mas o que destrói o ser humano não é sentir medo, é deixar que o medo decida por ele. O respeito verdadeiro nasce quando a coragem se torna uma forma de serenidade. Aquele que domina suas reações não precisa enfrentar o mundo com fúria, basta sua estabilidade. O antimedo não é a ausência de emoção, é a clareza que permite enxergar o medo sem se curvar a ele. É o ponto onde a dúvida existe, mas já não comanda. Maquiavel entendeu que esse equilíbrio é o que diferencia a força cega da força lúcida. A primeira tenta controlar o mundo, a segunda controla a si mesma. O homem que alcança esse estado vive com leveza. Não teme perder porque aprendeu a reconstruir. Não teme a crítica porque conhece o próprio valor. Não teme a solidão porque encontra companhia na própria consciência. Essa é a liberdade interior que o poder político jamais concederá. Maquiavel sabia que os impérios caem, os cargos mudam e as reputações oscilam. Mas o autodomínio permanece. O homem que domina a si mesmo torna-se uma fortaleza invisível. Nada o derruba, porque nada externo o sustenta. Esse é o destino final do código oculto do respeito. Compreender que toda autoridade exterior começa na ordem interior. Que ser temido e ser amado são apenas reflexos passageiros, mas ser inviolável é permanente. O antimedo não é lutar contra o mundo, é permanecer inteiro enquanto o mundo se desmancha. E quando o ruído cessar, quando as vozes se calarem, apenas uma presença permanecerá de pé. Aquele que aprendeu que o respeito mais alto não é o dos outros, mas o respeito por si mesmo.